Olá pessoal, aqui é a professora Catarine do curso de Nutrição da Unifavip e vamos para a resolução de mais uma questão do ENAD. Dessa vez, vamos conversar sobre a Política Nacional de Alimentação e Nutrição e a fortificação de alimentos. Então, antes de irmos para a pergunta propriamente dita, vamos contextualizar a questão. A Política Nacional de Alimentação e Nutrição, PNAM, tem como parte de seus propósitos a prevenção e o controle das deficiências nutricionais, entre as quais a anemia ferropriva. Tendo em vista sua alta incidência, especialmente entre crianças menores de 2 anos e gestantes, tornou-se obrigatória no Brasil, desde 2002, a fortificação das farinhas de trigo e milho, que são alimentos de baixo custo e de consumo frequente pela população. Nesse contexto, a fortificação de alimentos é uma ação política de segurança alimentar. Então, nessa contextualização, ele primeiramente fala para a gente sobre a PNAM, que é a nossa Política Nacional de Alimentação e Nutrição, e reforça o propósito dela, que é garantir a qualidade dos alimentos que são colocados para o consumo dos brasileiros, a promoção das práticas alimentares saudáveis e a prevenção e controle de distúrbios nutricionais, como a anemia ferropriva. Então, ele ainda destaca que a anemia ferropriva é uma doença de alta incidência, especialmente no público infantil e nas gestantes, o público infantil menor de 2 anos. Nós sabemos, através de diversos estudos científicos, que realmente a anemia ainda é um problema de saúde pública para a nossa população. Então, tendo em vista que a anemia ainda é um problema de saúde pública, desde 2002 a gente tem uma estratégia para fortificar as farinhas de trigo e milho para tentar combater essa deficiência nutricional. Então, a fortificação das farinhas de trigo e milho, ela se deu através da resolução RDC 344, de 13 de dezembro de 2002, e foi emitida pela Anvisa, que tornou realmente obrigatória a adição de ferro e ácido fólico nessas farinhas de trigo e milho. Por que trigo e milho? Porque são alimentos de baixo custo e de consumo frequente pela população. Então, tendo em vista essa característica de combate de deficiência nutricional e a característica da PNAM para a promoção da saúde, para a garantia de qualidade dos alimentos, então essa fortificação ela realmente é uma ação política de segurança alimentar. Então, tendo em vista esse contexto, ele pergunta para a gente: visando atender aos propósitos da PNAM e avaliar a política de fortificação, é necessário que, nos diversos níveis do sistema de saúde, seja contínuo o monitoramento. Então, o que ele quer saber? Para nós conseguirmos avaliar se a política de fortificação realmente está sendo uma estratégia que está dando certo e que ela está atendendo aos propósitos da PNAM, o que a gente precisa monitorar? Nós falamos de monitoramento porque, desde 2009, o Ministério da Saúde instituiu uma portaria com o objetivo de monitorar realmente a efetividade dessa estratégia de fortificação das farinhas. E aí essa portaria instituiu também uma comissão interinstitucional para implantar o acompanhamento e monitoramento dessas ações de fortificação. Então, entre as diversas atribuições, essa comissão que foi instituída ficou de acompanhar e monitorar a fortificação das farinhas. Então, para a gente monitorar, o que é que nós precisamos observar dentro dessa estratégia? Então, antes da gente ir para as alternativas propriamente ditas, é necessário a gente entender o que precisamos observar para atender os propósitos da PNAM e avaliar essa política de fortificação. Então, para que se possa atender esses propósitos da PNAM, é necessário que, nos diversos níveis do sistema de saúde, seja contínuo o monitoramento dos teores de ferro nos alimentos fortificados, ou seja, a gente precisa confirmar se esses alimentos eles estão realmente com a fortificação ou não. Porque se o alimento ele não estiver fortificado, ele não vai estar atuando como o planejado. Precisamos observar também o consumo dos alimentos fortificados, ou seja, a gente precisa saber se a população ela realmente está consumindo esse tipo de alimento ou não. Porque de que adianta a gente fortificar se a população não tem o consumo desse alimento que está sendo fortificado? E por fim, é necessário a gente observar a prevalência de anemia ferropriva na população, para a gente monitorar se essa deficiência nutricional ela está diminuindo ou não. Ou seja, será que essa medida ela está sendo efetiva realmente para a diminuição da anemia na minha população? Então, para a gente avaliar essa política de fortificação, é importante nós observarmos esses 3 fatores: o teor de ferro nos alimentos fortificados, o consumo desses alimentos fortificados pela população e a prevalência de anemia ferropriva na população.
Então, tendo em vista todo esse aspecto, vamos para as alternativas da questão. Então, só revisando, na pergunta ele diz o seguinte: visando atender aos propósitos da PNAM e avaliar a política de fortificação, é necessário que nos diversos níveis do sistema de saúde seja contínuo o monitoramento. Letra A. Do consumo alimentar e da prevalência da anemia ferropriva nos grupos populacionais vulneráveis. Então, considerando as nossas observações anteriores, aqui nessa alternativa ele fala apenas de observar o consumo pela população e a prevalência de anemia é nesta população. Mas aí a gente se pergunta, o que adianta observar o consumo e a prevalência se eu não estou observando também como estão os teores de ferro nos alimentos? Então, será que esses alimentos eles estão sendo fortificados ou não? Então, por isso que a gente não considera essa alternativa correta, ela está incompleta. Letra B. Ele diz que é necessário a observação dos teores de ferro e ácido fólico dos alimentos fortificados e do consumo desses alimentos pela população. Então, ele fala de observar o teor, observar o consumo, mas aí a gente se pergunta, como é que nós saberemos se essa estratégia ela está realmente sendo efetiva para diminuir a deficiência nutricional? Então, como saberemos se ainda é uma deficiência nutricional prevalente a anemia na nossa população ou não? Então, tendo em vista que nessa alternativa ela não contempla esse aspecto de monitoramento, então ela não é a correta. Na letra C, do consumo dos alimentos fortificados e da prevalência da anemia ferropriva nos diferentes grupos populacionais. Então, aqui nessa alternativa ele observa o consumo, ele observa a prevalência de anemia, mas aí ficou deixando a desejar a questão dos teores de ferro nos alimentos. Lembrando que a diferença dessa alternativa C para a alternativa A é que na alternativa A ele só restringe aos grupos populacionais vulneráveis, e na alternativa C ele fala nos diferentes grupos populacionais. Mas, independente de ser para os grupos populacionais mais vulneráveis ou os grupos populacionais no geral, a gente precisa verificar se os alimentos eles estão realmente com o correto teor de ferro a ser fortificado. Letra D. Dos teores de ferro, vitamina C e ácido fólico dos alimentos fortificados e do consumo desses alimentos pela população. Então, nessa alternativa, ele fala dos teores de ferro, fala do consumo dos alimentos, mas aí ele deixa a desejar na questão de observar a prevalência desta deficiência nutricional. Então, está fortificado o alimento, a gente observa se ele está sendo consumido pela população, mas também é necessário a gente monitorar se essa doença ainda é um problema de saúde pública ou não. Ou seja, será que essa deficiência está diminuindo na população ou não está diminuindo? Então, por não contemplar esse último aspecto, a gente diz que essa alternativa ela também está incorreta. E, por fim, a última alternativa, ele diz: é interessante observar os teores de ferro dos alimentos, o consumo desses alimentos e a prevalência da anemia ferropriva na população. Então, a gente observa que nessa alternativa ele contempla aqueles três aspectos. Nós devemos observar se o alimento está realmente fortificado, se a população está consumindo o alimento, e aí observar também se essa prevalência está diminuindo ou não no meu grupo populacional. Então, por isso, essa alternativa ela é a mais completa e é a alternativa correta. Então, gente, essa foi mais uma questão do ENAD. Espero que vocês tenham gostado e continue estudando a PNAM, inclusive os programas de fortificação e de suplementação também. Então, até a próxima questão. Tchau, tchau.